Salve, salve turma, tudo bem? Bom, aqui estamos no nosso curso Gramática para Passar com o seu professor Lucas Lemos, professor de Língua Portuguesa do Gran Cursos Online. Neste momento, vamos estudar paralelismo. É isso mesmo, vamos falar de paralelismo, simetria. Olhe na tela, veja aí comigo, gosto muito deste assunto, porque aqui a gente pode falar também de raciocínio lógico. É isso mesmo, por isso que eu gosto desse assunto. Olha só. Paralelismo sintático. Quando é que acontece? Primeiro eu trouxe uma teoria. Ele ocorre quando duas ou mais estruturas frasais desempenham uma mesma função sintática. Então você tem duas ou mais estruturas exercendo a mesma função sintática. E aí é paralelismo sintático. Vamos aqui a um exemplo. Você vai entender um pouco essa lógica comigo. Recomendou-se aos departamentos economizar energia e que elaborassem planos de redução de despesas. Olha só, você tem que olhar sempre o conector, que é o E. É o E. Se fosse numa aula de raciocínio lógico, o professor até mostraria para você aqui o seguinte, ó, que você tem aqui duas proposições. Posso dizer assim, ó, letra A. Proposição A, recomendou aos departamentos economizar energia. E este aqui é o A. Recomendou aos departamentos economizar energia e recomendou aos seus departamentos que elaborassem planos de redução de despesas, que é o B. Aí eu posso dizer que eu consigo representar isso por A e B, correto? A e B. Legal, professor. Agora o grande detalhe é que você tem que observar aqui dentro se o paralelismo foi utilizado de forma adequada. Então veja, recomendou-se, olha o verbo aqui, ó, recomendar. Recomendou-se isso aos departamentos. É só mais uma questão de leitura, ó. Recomendou-se o quê? Economizar energia. Veja bem que o primeiro verbo ele aparece aí no infinitivo. Olha a forma como é que ele aparece para você. No infinitivo. Isso significa que os demais verbos deste paralelismo também precisam se apresentar no infinitivo. Então, recomendou-se aos departamentos economizar energia e que elaborar sem não. E elaborar. E elaborar. Porque se o primeiro verbo está no infinitivo, o segundo também deve se apresentar no infinitivo. Então, ó, recomendou aos seus departamentos economizar energia e elaborar. Uma outra forma seria você desenvolver as duas, ó. Recomendou aos seus departamentos que economizassem energia e que elaborassem planos de redução de despesas. Então, se você desenvolve a primeira, você tem que desenvolver a segunda também, tá? Isso é paralelismo, isso é organização. Outro detalhe interessante é o seguinte, o primeiro conector, esse primeiro que aqui, ó, ele é um conector obrigatório quando eu uso lá, né? Quando é desenvolvida a oração. Ele é obrigatório. O segundo você pode retirá-lo. Ele já passou a ser um conector facultativo opcional. Então eu posso fazer a seguinte leitura, ó. Recomendou-se aos departamentos que economizassem energia e elaborassem planos de redução de despesas. Lembra que eu coloquei aqui na teoria que desempenhou a mesma função sintática, não foi? Olha só, se você for analisar bem isso daqui ao pé da letra, o que eu tenho? Ó? Recomendou-se isso. Então, economizar energia acaba sendo a minha oração subordinada substantiva. Quem recomenda alguma coisa. O verbo é VTD. Então, objetivo é direta? Não. Porque tem aqui um cara que faz o coração bater mais forte, não é? É, professor, o se faz o coração bater mais forte. Então, acrescentou-se o se. Junto a um VTD, o OD vira sujeito, porque esse se aqui é conhecido como PA. Então, é uma oração subordinada substantiva, no caso, subjetiva, neste exemplo aqui, reduzida de infinitivo. E a segunda, mesma coisa. Mas aí, turma, ó, tem que ficar o verbo no infinitivo. Economizar e elaborar. Vamos entender um pouco mais, vocês vão perceber o que é o paralelismo, é a organização. Então, antes de analisar este exemplo que eu tenho aqui, olha o que eu trouxe aqui para você na tela. Olha aí na tela. Vamos ver o que eu trouxe para você.
Eu trouxe o artigo 23 da Constituição Federal, que fala sobre a organização do Estado. Então, o artigo 23 da Constituição Federal diz assim, ó, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Aí observe cada inciso desse artigo 23 que nós temos aí, ó. 1. Zelar pela guarda da Constituição. Olha só, zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. 2. Cuidar da saúde e assistência pública. 3. Proteger os documentos. 4. Impedir. 5. Proporcionar. 6. Proteger. 7. Preservar. 8. Fomentar. 9. Promover. 10. Combater. 11. Registrar. E 12. Estabelecer. Por que eu trouxe este artigo aí da Constituição Federal? Para mostrar para você que sempre ele vai introduzir com o verbo no infinitivo. E por que ele introduz com o verbo no infinitivo? Para manter paralelismo dentro do contexto. Isso mantém paralelismo. Então, ó, é competência comum do Estado. Quais são as competências do Estado? Zelar, cuidar, proteger, impedir, proporcionar, proteger, de novo, né? Preservar e assim por diante. Está vendo? Então, o verbo sempre no infinitivo para que ocorra no contexto um paralelismo, ou seja, uma simetria dentro do seu texto, tá? Tem que ter uma simetria aí dentro. Legal, professor? Aí veja aqui um exemplo que eu trago. Essas águas são utilizadas para gerar energia elétrica e para abastecer a região metropolitana do Rio de Janeiro. Vamos destacar aqui os contextos, ó. Para gerar energia elétrica e para abastecer a região metropolitana do Rio de Janeiro. Veja bem, eu posso representar isso aqui, ó, por A e B, que são dois argumentos. Essas águas são utilizadas para gerar energia elétrica e essas águas são utilizadas para abastecer a região metropolitana do Rio de Janeiro. Tudo bem, professor? O que eu quero que você enxergue aqui, ó, veja que esse para mais o verbo no infinitivo vai até gerar para nós uma finalidade, significando que temos aqui, ó, oração subordinada, adverbial, final. No caso, olha o verbo no infinitivo, tá? Reduzida de infinitivo. Mesma coisa aconteceu na segunda? Mesma coisa. Oração subordinada, adverbial, final, reduzida de infinitivo. Legal. A primeira preposição, eu já compreendo que ela é uma preposição que obrigatória. Obrigatoriamente você deve utilizá-la. Então, obrigatória. Enquanto que a segunda preposição, ela será, por favor, facultativa, opcional. Tá? A segunda preposição ela é facultativa, então eu posso fazer a seguinte leitura. Essas águas são utilizadas para gerar energia elétrica e abastecer a região metropolitana do Rio de Janeiro. Uma outra possibilidade aqui seria você desenvolver as orações. Sim, aí eu diria como, ó, essas águas são utilizadas para que gerem energia elétrica, ó, olha o paralelismo, e para que abasteçam a região metropolitana do Rio de Janeiro. E aí eu percebi que esse segundo para quê, ele é até opcional, tá? Eu posso fazer a leitura retirando esse segundo para quê, sem problema nenhum. Eu desenvolvi. Lembra que eu comentei com você que as orações elas podem ficar coordenadas entre si? É o que aconteceu aqui, ó. O paralelismo também é isso. Elas estão coordenadas entre elas. Essas águas são utilizadas para que gerem energia elétrica e são utilizadas para que abasteçam. Então eu posso dizer, ó, são utilizadas para que gerem energia elétrica e abasteçam a região. Elas estão coordenadas entre elas.
chamamos de paralelismo. Na aula de raciocínio lógico, o professor chama isso de proposição composta. Isso. Lá com o professor de raciocínio lógico, ele diz para você que temos aqui dentro uma proposição composta. Algo muito interessante. Por isso que é legal você estudar a língua portuguesa, contextualizar com raciocínio lógico e com outras matérias também, né? Então, acompanhe na tela comigo, por favor. Então, mostrei aqui para você, né, o artigo 23 da Constituição Federal. Vamos falar um pouquinho sobre paralelismo semântico, depois eu vou fazer questão. O paralelismo semântico, ele ocorre quando duas ou mais ideias, agora se é semântica é ideia, né, desembocam sobre uma única ideia. Por exemplo, leia aqui o texto. O deputado diz que sempre lutou contra a corrupção e a ética na política. Olhe bem, o deputado diz que sempre lutou contra a corrupção e a ética na política. É possível lutar contra a corrupção e contra a ética? Está vendo? Houve uma quebra, um truncamento do meu texto. Na verdade, ele deveria dizer como? O deputado diz que sempre lutou contra a corrupção e... Porque eu até posso facultar a segunda preposição, você viu isso comigo lá atrás. Até posso tirar, mas aqui nesse texto não seria permitido. Eu retiraria esse A aqui, ó, e colocaria assim, ó. Pela. É porque eu vou tirar o A porque eu vou colocar o por mais A, né? Vai ficar pela. Então, ó, o deputado disse que sempre lutou contra a corrupção e pela ética na política. Eu não posso manter dois A's, vai ficar pela A? Não. Então eu tiro o A e coloco pela. Né? Porque no caso ficou como? Ficou por mais A. Ó, por mais A forma pela. Né? Então, o deputado disse que sempre lutou contra a corrupção e pela ética na política. Isso para quê, professor? Para manter no contexto um paralelismo tanto sintático quanto semântico. Tudo bem? Então, precisa tomar muito cuidado nisso daí. Legal, vamos dar seguimento. Tem uma leitura de um texto que eu quero fazer, pelo menos um parágrafo com você. Aí, após a leitura do parágrafo, eu responderei a questão aqui 250. Veja aqui a leitura do texto comigo. É um bom texto. Na hora de se vestir para o trabalho, o marido olha para o armário e pergunta à mulher: querida, às vezes esse tratamento gentil é dispensado. Você sabe onde estão as minhas meias pretas? Como se tivesse uma ultravisão, a esposa explica na mesma hora que elas se encontram ali mesmo, no canto esquerdo da segunda gaveta. Depois de alguns anos de convívio, a maioria das mulheres se convenceu de que os homens fazem isso porque são preguiçosos e acham que o melhor saldo do casamento é ter uma empregada para servi-los 24 horas por dia. Para muitos homens, pedir à mulher informações sobre o tal par de meias é um direito natural. Afinal, somos todos politicamente corretos. Mas saber onde estão as meias é um atributo feminino. Assim como é tarefa masculina lidar com mapas e saber orientar-se em estradas ou cidades estranhas. Na interpretação cultural, a explicação é evidente. Ambos os comportamentos seriam heranças da pré-história. Enquanto os homens saíam para caçar e desenvolviam o sentido de orientação que hoje lhes permite lidar com mapas e estradas, as mulheres ficavam na caverna organizando as coisas, o que lhes facilita que na atualidade encontre logo as meias. Ah, professor, não gostei muito desse texto não. É um texto bom. Vamos à questão 250. Bom, o período situado nas linhas de 4 a 6 apresenta duas razões. Duas razões quer dizer dois motivos. Sintaticamente coordenadas para as atitudes dos homens. Então vamos ver se tem duas razões que estão coordenadas entre si para essas atitudes dos homens. Então, bem aqui, começa aqui, depois de alguns anos de convívio, a maioria das mulheres se convenceu de que os homens fazem isso. O que os homens fazem? Professor, pedem informações sobre o par de meias. Isso. Os homens fazem isso porque são preguiçosos, certo? Aí eu tenho que chegar esse porquê na ideia da causa, do motivo. É uma causa aí, Os homens fazem isso porque são preguiçosos. Está vendo aqui o E? Os homens fazem isso porque são preguiçosos e porque acham que o melhor só do casamento é ter uma empregada para servi-los 24 horas por dia. Fazem isso porque são preguiçosos e o segundo porquê é facultativo, lembra? Veja bem, eu tenho aqui duas causas, dois motivos. Temos. Esses motivos estão coordenados entre si.
Estão lado a lado, coordenadas entre si. Eu falei para você que as subordinadas podem ficar coordenadas entre si. Elas estão coordenadas entre si. Para a atitude dos homens, que é o quê? Que é pedir informações sobre o pai de mês. Os homens fazem isso porque são preguiçosos e porque acham que o melhor saldo do casamento é tendo empregada. Consigo representar isso por A e B, ó. Os homens fazem os homens fazem isso porque são preguiçosos. B os homens fazem isso porque acham que o melhor saldo do casamento é empregada. A e B. Bom, dito isso, a nossa questão 250 é uma questão que está correta, que está perfeita. Interessantíssima essa questão, né? Vamos a mais uma leitura. E aí eu vou até responder algumas questõezinhas que envolverão interpretação, tá? Leitura. Então leia o texto comigo. Lembremos que a modernidade se caracteriza não apenas por um novo modo de produção e de vida, mas também por uma nova forma de relacionamento entre os homens na sociedade, né? Isso. O que influi até mesmo no julgamento que fazemos um dos outros. Essa forma de relacionamento, que vem desde a Revolução Industrial, é intermediada pelo trabalho. E os parâmetros para julgar as pessoas são o dinheiro e a propriedade. Entretanto, trabalho e dinheiro não estão disponíveis para todos. Em cidades superpopulosas, em meio às crises das indústrias, frequentemente os trabalhadores se veem sem meios de sobreviver. Essa relação entre os homens é, portanto, uma relação desigual, em que geralmente os trabalhadores estão em desvantagem, já que não possuem meios estáveis de sobrevivência e dependem de empregadores. Turma, é aquela velha máxima, né? Você vale o que você tem, né? Basicamente é isso aí. Então vamos à questão 251. A argumentação do texto, aí é um pouco de leitura, tá? A argumentação do texto reforça a ideia de que os parâmetros do dinheiro e da propriedade são justos e igualitários? Não, e tem errado porque ele falou isso pra você. Que, olha só, os parâmetros para julgar as pessoas são o dinheiro e a propriedade. Entretanto, trabalho e dinheiro não estão disponíveis para todos. Ou seja, não tem nada justo ou igualitário. Errado. 252. O segundo essa questão aqui é interessantíssima. O segundo parágrafo é um comentário que apresenta ideias desfavoráveis à situação apresentada no primeiro. É só olhar como é que ele começou o segundo. Com entretanto. E entretanto é uma conjunção o quê? Adversativa. Então, o segundo parágrafo traz uma ideia que é desfavorável em relação ao primeiro? Sim. Está vendo? Então é uma questão de interpretação de texto que exigiu que você conhecesse o conector. É treino. 253. Sobre um assunto que ainda vamos estudar. O emprego do tempo e modo verbais de lembremos indica uma sugestão para o raciocínio que se segue. E tem certo, porque lembremos é um presente do subjuntivo. Isso nós estudaremos mais à frente. 254. A expressão mas também introduz complementação da ideia iniciada pela expressão não apenas. Vamos lá? Tá na primeira linha, ó. Lembremos que a modernidade se caracteriza não apenas por um novo modo de produção e de vida, mas também por uma nova forma de relacionamento. Item certo. Isso aqui indica para nós uma soma, não apenas por isso, mas também por aquilo. É uma adição. Então, item 254, item correto. Vamos ao item 255. A nova forma de relacionamento entre os homens pode ser traduzida nos dias de hoje pela vitória da solidariedade e do coletivismo sobre as antigas práticas individualistas? Turma, nada a ver. Errado o item. Essa nova forma de relacionamento, ela tem como parâmetro o quê? Para julgar as pessoas, dinheiro e propriedade. E dinheiro e propriedade são disponíveis para todos? Não estão. Então, neste caso, ela não pode ser traduzida pela vitória da solidariedade. Não há nada de solidário ou de coletivismo aí. Item 255, errado. 256. Sobre um assunto que nós já estudamos aqui também. A substituição de lembremos por lembremos-nos de não provoca erro gramatical nem altera o sentido do texto. Errado. Perdão, peraí. Calma lá, professor. Não provoca. Certo. Opa, cuidado com a pergunta. Não provoca. Não provoca erro, nem altera. Realmente não provoca. Quem lembra, lembra algo. Verbo é VTD. Transitivo direto. Quem se lembra de algo. Aí o verbo é transitivo indireto. Ou se lembra de quê? Então posso trocar, não vai provocar erro. Ó. Quem lembra,
lembra o que. Já quem se lembra de algo. Volte lá naquela aula sobre o se, nós falávamos sobre isso. Lá na aula de regência pode ser que eu volte a falar disso também, tá? Vamos lá. 257. O trecho que vem desde a Revolução Industrial está entre vírgulas, por tratar-se de uma oração explicativa? Bom, vamos olhar lá na linha 4. Linha 4. Aqui, ó. Uma vírgula aqui e outra aqui. Leia o texto. Essa forma de relacionamento, a qual vem desde a Revolução Industrial, é intermediada pelo trabalho. Isso aqui é um pronome relativo, não é? Introduzindo oração subordinada adjetivo. Está entre vírgulas? Está. Então ela é o que, por favor? Explicativa. Então esse item aqui é um item que está perfeito. 258. A palavra meio e o seu plural meios sugerem a ideia de incompletude para a expressão cidades superpopulosas a que se refere. Não sei, vamos ver? Bom, tá aqui, ó, meio e aqui meios. Leia o texto na íntegra. Aqui, ó. Em cidades superpopulosas, em meio às crises das indústrias. Turma, é no meio da crise, não é incompletude da cidade. Ó, frequentemente, trabalhadores se veem sem meio de sobreviver, sem ferramentas, né? Sem como sobreviver. O meio aí já é a ferramenta, como sobreviver, substâncias que ajudam a sobreviver. Então, este item aí é um item que está errado. Vamos aí o item 259. Se o pronome relativo que for substituído por qual, né? A preposição que o antecede deve ser substituído por na. Vamos lá? Tá aqui, ó. Esse aqui, ó, da linha 10. Então, leia aqui, ó. Essa relação entre os homens é, portanto, uma relação desigual. Professor, a qual geralmente os trabalhadores estão em desvantagem. Certo. Mas aí tem um em mais a, não tem? Tu vai ficar como? Na qual. Então, item correto. Porque, olha lá, eu vou trocar o que por qual e o em pelo na. No caso aí, teremos na qual geralmente os trabalhadores estão em desvantagem. Então, esse item 259 é um item que está perfeito, é um item que está correto. Vamos à questão 260. Diz assim, ó, pelas relações semânticas, a estrutura linguística localizada após a última vírgula do texto corresponde ao seguinte esquema. Essa é interessante, ó. Diz assim o esquema. Já que não possui meios estáveis de sobrevivência, já que dependem de empregadores. Então vamos observar aí a relação existente neste contexto, tá? Então volte aqui, ó, lá no finalzinho do texto aqui, ó. Vamos ler o texto aqui, último período. Essa relação entre os homens é, portanto, uma relação desigual, na qual ou em que geralmente os trabalhadores estão em desvantagem, já que é uma causa, certo? Estão em desvantagem. Por quê? Já que não possuem meios estáveis de sobrevivência e, ó, de novo, ó, e já que dependem de empregadores. Você consegue enxergar aqui o paralelismo, ó? Já que não possui meios estáveis de sobrevivência e já que dependem de empregadores. Então, consegue ser representado desta maneira aqui? Consegue sim. Questão 260 é uma questão perfeita, ó. Já que não possui meios estáveis de sobrevivência e, aí tem um conectivo e, marcando a coordenação entre as orações e já que dependem de empregadores. 260, resposta correta. 261 diz assim: para reduzir riscos dentro das empresas e diminuir, olha que interessante, para reduzir riscos e para diminuir possíveis problemas com as fiscalizações. As micro e pequenas empresas devem implementar controle de suas atividades administrativas e financeiras as mais rígidas possíveis. Bom, se colocarmos a frase definição clara de cada função em paralelismo com a frase para reduzir riscos dentro das empresas, ó, para reduzir, é verbo no infinitivo. Reduzir riscos dentro das empresas. Definição é substantivo abstrato, derivado do verbo definir. Então vai ficar como? Para definir. Tem alguma possibilidade aqui? Tem, ó. Tem a letra D e tem a letra A. Qual a resposta, turma? Para definir claramente cada função. Letra A. Professor, não é a letra D, não? Para definir-se? Não.
letra A, porque não tem essa relação do se aí, mas sim a letra A, e claramente aqui, ó, nesse caso é um advérbio, tá? É um advérbio aqui dentro. Aí você até observa que a palavra lá no texto era a palavra clara, né? Até ocorre aí uma derivação por sufixação, né? Claramente é uma derivação por sufixação, que antes era adjetivo, não tem problema. E aí ele derivou e virou advérbio. Está adequado, ok, para manter paralelismo, porque eu terei como? A ideia é o que, turma? Para que manter o paralelismo. Se o primeiro aparece como verbo no infinitivo, o depois também precisa ser verbo no infinitivo. Então, ó, para reduzir riscos e para definir claramente. Então, a resposta da questão 261 é a letra A, e vamos para a questão 262 na tela. 262. Bom, esta questão 262 é uma questão que exige um pouco mais de você. Então, dá uma lida aí, com calma. Eu quero que você leia essa questão 262 aí com muita tranquilidade, porque é um assunto importante, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou concluir aqui o nosso bloco. Por quê? Porque senão vai ficar muito extenso o nosso bloco, e eu quero trabalhar esta questão e as próximas questões que virão com mais calma com você. Porque é uma questão difícil, assim, difícil sempre, porque é a questão de leitura, tá? Então, eu aguardo você no nosso próximo bloco para dar sequência ao nosso curso. Então, até já, um abraço do lucaslemos.pro.